Chega mais para aquele nosso papo esperto, onde a gente mergulha de cabeça no universo da filosofia. Pois é, eu tenho certeza que você que curte as ciências humanas ou que está envolvido aí com alguma discussão na escola, na universidade, ou que simplesmente pegou um livro e viu ali que a filosofia estava te convidando, que você tem a curiosidade de saber, mano, afinal de contas, os grandes filósofos, eles ainda existem, estão muito distantes de nós. Na verdade, a filosofia contemporânea nos brindou, nos presenteou com muitos personagens legais. O século XX, por exemplo, ele tá cheio de uma galera muito, mas muito legal. E que volta e meia, algumas pessoas até se mostram surpresas quando encontram, não é, em questões de concursos públicos ou vestibulares ou no próprio Enem, o nome de um grande pensador e ver que o cara viveu no século XX ou que ainda tá vivo, né, mano? A gente perdeu não faz muito tempo Zygmunt Bauman. A gente tá aí ainda com o Jürgen Habermas, com 94 anos vivo. A gente tem um Byung-Chul Han, né? Autor de Sociedade do Cansaço. Tá aí aprontando ainda, trazendo aí a sua crítica, as suas obras. E aí, a proposta desse nosso papo é proporcionar a você um contato com algumas das principais ideias de um desses ícones da filosofia contemporânea, o pensador chamado Merleau-Ponty. Pois é, o Merleau-Ponty impactou assim a filosofia contemporânea, trazendo alguns insights muito, mas muito interessantes. E esse nosso papo, ele é dedicado a essa apresentação, né? Você sendo apresentado a algumas das principais ideias desse pensador. Vamos nessa? Solta a vinheta. You know that this right here forever. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce myself. They call me Maurice Merleau-Ponty foi um filósofo francês que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da fenomenologia e da filosofia existencialista. Influenciado por Edmund Husserl e Martin Heidegger, ele explorou profundamente a relação entre a percepção, o corpo e a consciência. Suas contribuições destacam-se na área da filosofia da mente e da percepção, questionando como a experiência sensorial molda nossa compreensão do mundo e da subjetividade. Sua obra, A Fenomenologia da Percepção, é uma das mais influentes, abordando a interação complexa entre a percepção corporal e o mundo, lançando as bases para a compreensão da percepção como um fenômeno integrado. Além disso, Merleau-Ponty explorou temas relacionados à arte, linguagem e política. Seus escritos sobre a fenomenologia da linguagem e a relação entre a expressão artística e a percepção também tiveram um grande impacto. Outras obras notáveis incluem O Visível e o Invisível, que aborda a ontologia e a fenomenologia da visão, bem como Humanismo e Terror, que reflete sobre questões políticas e éticas. Merleau-Ponty continua a ser um importante pensador no panorama filosófico, cujas ideias influenciaram uma variedade de disciplinas, desde a filosofia continental até a psicologia e a teoria da arte. Então, como já tinha sido comentado, o Merleau-Ponty, ele traz algumas ideias que são muito curiosas, para dizer o mínimo, principalmente nesse papo de percepção e corpo. O que é que ele quer dizer pra gente? Então, a gente vai agora, né, pegar os princípios fundamentais de sua filosofia e o primeiro deles se chama Percepção Corporal e Mundo. O que significa esse tópico, percepção corporal e mundo? Bem, o Merleau-Ponty argumenta que a nossa percepção do mundo é inseparável dos nossos corpos. Assim, a percepção não é apenas uma atividade meramente mental, mas ela tem uma relação direta com a forma com que os nossos corpos interagem com o mundo. O caminho que ele está abrindo, basicamente, é de que as imagens que a gente acaba construindo mentalmente, elas são, na verdade, condicionadas. Existe uma tendência que acaba sendo criada por esse contato que os nossos sentidos estabelecem com o mundo. O segundo tópico se chama Fenomenologia da Linguagem. Se, por um lado, a minha experiência sensorial, ela acaba criando uma tendência dessa construção mental que eu tenho do mundo, por outro lado, a linguagem e a comunicação
também acabam ditando uma tendência sobre as nossas experiências. Olha que interessante. Não é apenas a minha experiência que vai bombardear com matéria-prima a minha imaginação. Nós temos um conjunto de palavras que acabam estabelecendo aí um norte para as nossas experiências. Então, não há uma cisão entre mente e corpo e também não há apenas uma via de mão única nessa nossa construção do pensamento e do conhecimento. Tanto a sensibilidade impacta a minha mente, quanto a linguagem com seus códigos, com seus conceitos, acaba também trazendo e imprimindo à experiência a sua influência. Portanto, a linguagem não está separada da percepção, mas está intrinsecamente ligada a ela. Um terceiro pilar seria corporeidade e subjetividade. Já deu para perceber que para Merleau-Ponty não há esse abismo ou essa barreira intransponível ou que coloque em dimensões muito distantes corpo e mente. Na verdade, eles estão extremamente, intimamente conectados. E aí, nesse tema, corporeidade e subjetividade, a gente está trazendo aqui uma visão importante do pensador, que é a de que a forma com que nós percebemos o nosso corpo e a forma com que ele é percebido pelo mundo acaba tendo uma influência muito efetiva na construção do nosso eu e da nossa identidade. Então, a nossa atuação no mundo, ela passa muito por isso. Não é só por aquilo que pensamos, mas como o nosso corpo é pensado, seja por nós ou pelos outros. Experimentar o eu não é apenas uma questão psicológica, é uma questão física. Então, tudo que nós pensamos do mundo e as nossas intervenções, elas passam por essa dimensão. Quando as pessoas olham para nós, aquela suposta barreira entre corpo e mente, ela não existe. Na verdade, a gente percebe o quanto uma coisa interfere na outra. Imagina se as pessoas fossem julgadas e se julgassem por aquilo que elas pensam apenas. A gente não aplica esse filtro. Claro que, por vezes, em um espaço, a ideia de alguém que essa pessoa está expondo acaba causando um impacto em você. Mas note que num espaço acadêmico, por exemplo, numa palestra, o que é que a gente está olhando? A gente está olhando as ideias. Claro que a gente está processando ideias, mas nós estamos processando ideias através de um corpo. Então, a filosofia do Merleau-Ponty, ela procura mostrar pra gente que o corpo, que muitas vezes foi subestimado pela filosofia em alguns contextos, ele tem um papel muito importante. E é isso. A ideia aqui é provocar você, instigar você a ter o seu contato com o pensador. Essa brevíssima introdução, ela, na verdade, ela tem como objetivo desencadear o seu interesse. E eu confesso que na academia, quando fui ler alguns capítulos escritos, pelo Merleau-Ponty, eu confesso que a minha visão ela deu um estouro assim absurdo, porque de fato, por vezes a gente menospreza essa discussão sobre o papel que o corpo desempenha na construção da identidade e na forma com que as pessoas elas se percebem ou atuam ou performam numa sociedade. Até porque algumas dessas discussões envolvendo o corpo muitas vezes ficam ali limitadas ao campo estético, mas o Merleau-Ponty ele está trazendo uma outra visão. E é isso. Esse é o momento de você deixar o seu like, de você deixar o seu comentário, de você se inscrever e ativar as notificações. É muito importante o seu engajamento, porque assim esse conteúdo ele fica mais visível para outras pessoas. E é isso. A gente fica por aqui, mas a resenha pode continuar nos comentários. A gente se vê. Até a próxima.